Infelizmente, hoje não é dos programas mais felizes. Morreu na madrugada desta quinta-feira o ídolo corintiano e colombiano, Fred Rincon. Ele estava internado desde segunda devido a um acidente automobilístico em Cali, na Colômbia. O anúncio foi feito pelo médico Laureano Quinteiro, que estava visivelmente emocionado por volta de 1 hora da manhã, no horário de Brasília. Ele é conhecido na Colômbia como El Colosso de Buenaventura e foi um dos símbolos da maior geração de jogadores do futebol colombiano, com participação em 3 Copas do Mundo, em 1990, 1994, 98. Em 90, ele fez o gol contra a Alemanha, que classificou a Colômbia para as oitavas de final, gol que é citado no livro Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano. No Brasil, ele foi campeão paulista pelo Palmeiras em 94, mas ganhou protagonismo no Corinthians com 2 títulos brasileiros em 98 e 99, além do Mundial, quando ele era o capitão e foi ele que ergueu a taça. Ele também atuou pelo Santos e pelo Cruzeiro, e na Europa jogou ainda no Napoli e no Real Madrid. O Corinthians, assim como Palmeiras, Santos, Real Madrid e Napoli, colocaram homenagens muito bonitas nas redes sociais, lamentando a morte do ex-jogador. Assim como outros clubes como o Flamengo e o São Paulo também manifestaram pesar. Triste, né, Renato? Quando acontece assim de uma forma tão inesperada, num acidente bobo de carro, né? O carro passou no farol vermelho e chocou com um ônibus, a gente fica muito triste. Sem dúvida, é muito triste você ver um cara ainda muito bem de saúde, relativamente novo, né? 55 anos, se não me engano, né? Enfim, e o desastre é um desastre brutal, né? Eu não sei quem furou o sinal, se foi o carro do Rincon ou se foi o ônibus que pegou eles, o caminhão, um negócio gigantesco lá. Mas da maneira como bateu no impacto, e ele estando no banco do carona, era muito difícil acreditar que ele escaparia, né? Mas muito triste. O Rincon foi um cracaço de bola e era uma figura simpática, divertida, né? Chegou a atuar como comentarista na ESPN, na Copa 2014. Era uma figura bem agradável, né? Triste, muito triste mesmo. E o curioso é que a carreira dele, né, sempre foi um grandíssimo jogador, ele foi mudando de posição, né? Ele começou como atacante, depois puseram ele como meia e finalmente o Luxemburgo o coloca como volante. Mas em todas as posições ele jogou muito bem. Mas acho que aquele foi mais brilhante mesmo, foi como volante do Corinthians. Você conhecia ele pessoalmente em alguma entrevista? Não, nunca cheguei a entrevistá-lo pessoalmente, não. Conhecia ele de ver jogar e, como estava falando, dos vídeos dele da ESPN, estão aí agora na rede, na Copa de 2014 e tudo. Então, não cheguei a entrevistá-lo nunca pessoalmente, não. Cheguei a ver jogar no estádio, mas nunca o entrevistei. E você, Andrei? Oi, Domitila, eu entrevistei o Rincon algumas vezes, conversei com ele em outras oportunidades, uma pessoa sempre amável, solícita. A morte é sempre uma notícia muito triste, porque é o ponto final de uma história. E como vocês trouxeram muito bem, da história de alguém que foi protagonista do futebol, não só colombiano, mas mundial durante muito tempo, né? Foram 3 participações em Copas do Mundo de uma geração do futebol colombiano histórica, né? Muita gente que nasceu nos anos 70, 80 ou antes disso vai guardar de cor aquela seleção dos anos 90, que era fantástica, e foi protagonista do futebol brasileiro, com aquele meio-campo do Corinthians, que tinha o Vampeta, o Ricardinho, o Marcelinho, e ele conquistou, como vocês trouxeram, 2 títulos brasileiros, como a gente disse, o título mundial de 2000, e ele sempre foi protagonista nessas equipes que passou. Então é um ponto final numa história dentro do futebol fantástica, e de alguém que pessoalmente também tinha facilidade no trato, era alguém muito amável, muito querido, muito solícito, conversava e gostava de conversar não só sobre o futebol, como sobre a vida. Então uma perda realmente muito grande para a história do futebol. Ele que foi, como você bem destacou, personagem do Eduardo Galeano, não é para qualquer coisa, né? Ele está na literatura de um dos principais escritores da região ibero-americana. Qual?